Ora, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, amigos do Logos, os que estão em Angola, os que estão obviamente fora de Angola, diáspora, que muito carinhosamente nos acompanham, mandam mensagens, sugestões, aliás, mantemos sempre um intercâmbio permanente, que eu desde já estendo o meu abraço. O mundo, como sabeis, vive um período de muita dificuldade, esta pandemia mundial que nos está a assolar a todos, que é o coronavírus. Estamos confinados nas nossas casas, mudamos a nossa forma de viver, nosso modo de vivendi. Já não nos podemos, por exemplo, cumprimentar como fazíamos calorosamente há um mês atrás ou dois. Portanto, há aqui mudanças substanciais. E por causa disso, eu vim falar com uma pessoa que já é um habitué no nosso programa, com muita simpatia, nos acolhe sempre. Então estamos aqui com a sua companhia para falarmos um bocado sobre um livro que escreveu. Eu só vou dizer o título muito brevemente, que está muito enquadrado com os momentos que estamos a viver hoje, que é o coronavírus e as suas consequências, não só económicas, mas também como financeiras. Esta pessoa já dispensa a apresentação, é a doutora Maria de Luísa Brandes. Muito boa tarde. Boa tarde. E obrigado mais uma vez pelo convite. Não podemos nos cumprimentar como antigamente, nem abraços nem beijinhos, mas com o pé, como sempre. Seja muito obrigado. Bom, doutora, eu quero falar consigo sobre a sua mais recente obra, intitulada de Coronavírus e a maior recessão económica após Segunda Guerra Mundial. Fala-nos um bocado sobre este livro, o timing e também enquadrado agora com esta nova dinâmica mundial, que ficou tudo afetado, os transportes, os aviões já não estão a voar, as economias estão em estado de depressão, digamos assim. Mesmo os países mais fortes, também os mais poderosos, estão a enfrentar problemas enormes, como por exemplo os Estados Unidos, a Itália, a Espanha, a Alemanha, o Japão. Qual é o seu comentário? Muitos perguntaram por que ela vai escrever este livro nesta altura, se ainda a pandemia não terminou, nem sei quando é que vai terminar, porque não temos uma vacina ou ainda não temos a certeza se há tratamentos a 100% que possam ser aplicados à pandemia, mas eu acho que realmente esta aqui é a melhor altura, porque muitas das pessoas e dos países em geral, no mundo inteiro, estão muito apreensivos, chefes de Estado, inclusive, muito apreensivos, e os cidadãos, portanto, a população, porquanto nunca viveram uma situação similar. Muito provavelmente algumas pessoas mais velhas que nós terão vivido a Segunda Guerra Mundial e poderão estar a ver algumas semelhanças que se assemelhe. E provavelmente poderão encarar com um pouco mais de serenidade, mas parece-me que não, porque na Segunda Guerra Mundial, por um lado, nem todos os países entraram, mesmo a nível da Europa, e por outro lado, ainda que a África tenha entrado, todos os países que eram colonizados pela França e Portugal participaram na guerra. Mas, de qualquer forma, sabiam que o inimigo estava em determinadas posições. Hoje, o inimigo não sabe invisível, se vem de avião, se encontramos no supermercado, se é no mercado, quer dizer, hoje o inimigo é invisível e é muito mais perigoso. Portanto, é realmente por isso, inclusivamente eu achei que isto eu e muitos pensamos em simultâneo no tsunami, que é o máximo que conhecemos aqui a nível terrestre. E este timing, já estava a preparar para isto? Mas uma vez que o coronavírus, quer dizer, começou em dezembro, não é? Janeiro, dezembro, sim. Sim, o coronavírus começou em dezembro e quando se falou que se propagava, acho que todos ficamos alarmados e eu, como muitos de nós, preocupado, porque nós temos muitos chineses em Angola que vieram trabalhar para a reconstrução e que ficaram, não todos, mas muitos ficaram. E foram passar as férias exatamente do Ano Novo Chinês e estavam a vir, portanto, regressavam. E durante bastante tempo nós não fechamos nem as fronteiras e nem os voos sequer com a China. E eu acho que foi o erro que nós cometemos, mas mesmo assim, como Deus é dos países desenvolvidos, não é só angolano, nem africano, porque a Índia também andam lá à vontade, não ouvem os apelos do governo, e para o número de pessoas, quase 2 bilhões, cerca de 2 bilhões de habitantes que existem lá, ainda há muito poucos casos, sim. E poucos casos. Poucas infecções. Portanto, falam muito na possibilidade de que provavelmente a vacina da BCG possa cobrir uma parte da nossa imunidade. E como há essa teoria, sim. Nós e os indianos, todos quase temos essa vacina, não sabemos, mas a verdade é que temos sorte. A sorte sempre nos perseguiu.
E o problema é que nós não sabemos aproveitá-la. Quando nós falamos no país em geral, que fala do governo e dos cidadãos. Bom, e então, e dirão também, mas está-se a meter em assuntos económicos, financeiros, mas porquê? Não, mas só para encontrar a conversa, falou aqui da parceria sino-angolana. Curiosamente, os casos importados que nós temos não emanaram da China, emanaram de Portugal. Sim, tal como eu disse, como a sorte nos protege. Mesmo tendo cá em Angola cerca de 100 mil chineses. Como a sorte nos protege. Não foi por aí, como eu disse, porque é sorte. E nós continuamos sempre a brincar com a sorte. Sempre. Depois vieram os primeiros, houve uma celeuma, porque eles foram-se embora, porque a filha do ministro estava no voo e não sei o que. Isso é mentira. Isto é mentira. Porque, inclusive, a única pessoa que foi até a pista foi a senhora Anabela, do partido, que é do Bureau Político. Essa senhora foi sim buscar a filha dela ao avião e ninguém citou a senhora. E tiraram-se contra o ministro do Interior. Que acredito que também não é verdade o que dizem, porque tanto a filha dele, como o senhor Chivuco Vuco, o antigo procurador-geral e outros foram passar na protocolar porque tem passaporte diplomático. Mas por que se girou então essa conversa? De que o ministro supostamente tinha a filha no avião e foi buscá-lo ao avião? De má fé, porque o viram lá. Foi de má fé, pura e simplesmente. Porque o senhor Chivuco Vuco, que não é do MPLA, é que escreveu, fez um comunicado e, portanto, escreveu a dizer que não foi verdade. E ninguém o desmentiu. E, por conseguinte, é normal, porque quem tem um passaporte diplomático sai pelo protocolo, não sai pela sala normal, sai pela sala normal se quiser. Sim, mas não é verdade. Mas mesmo isto também não os invalida de irem para a quarentena. Não, desculpa, mas não. Lamentavelmente, também foi dito e foi assumido pelo Ministério da Saúde, pelo Secretário de Estado, que não tinham ainda as condições. E tanto foi verdade que o voo do dia seguinte, quando lá chegaram, tiveram que ficar na rua. Vocês sabem que é verdade. Ouvidos em todo lado. Eu acho que há aqui um bocado de má fé. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, falaram do senhor Alberto, que é da UNITA, que ia ou que não ia, que se calhar não devia ir e que se justificou, se não justificou as faltas do Parlamento. Todo mundo, até os nossos jornalistas da praça, que defendem todos os muros quando lhes convém, vieram aplaudir e acudir. O senhor, coitadinho. A minha própria filha, Xé, veio também. E, de certa forma, o que ela disse não deixa de ser verdade. Mas é estranho que todo mundo venha aplaudir. Mas quando foi com ela, todo mundo veio tirar pedras, não sabiam do caso, já diziam, é verdade, tirem, rua, ela não pode ficar aí, ela não justificou nada. Quer dizer, é a mesma coisa com o ministro do Interior. O ministro do Interior entrou e tem lá umas pessoas que não gostam dele. A nível mesmo de pessoas que trabalham com o chefe de Estado. E querem abatê-lo. Ponto final, é só isso que eu acho. Porque não é verdade, porque quem fez o esclarecimento foi o senhor Chivuco Vuco. Ao menos ele é uma pessoa de caráter. Deu a cara e explicou. Então foram todos esperar e esperaram todos pelas orientações do Ministério da Saúde. Mas pronto, saltando esse assunto, mas que faz parte também. Bom, então, o que se passa é que não havia condições. Esse é o problema. E nós, enquanto esse tempo todo, devíamos estar a reunir condições. Só que não se faz omelete sem ovos. E se não deram dinheiro, provavelmente, à senhora Ministra da Saúde, ela não pode fazer nada. Mas, se calhar, também a enganaram, se calhar ela também confiou em exagero e disse que tinha condições e não tinha, porque se verificou, que andou a circular nas redes sociais, que não existia. Porque mesmo nesses sítios, ainda estava lá capim, ainda não tinha as camas todas, quer dizer. Portanto, há aqui um monte de falhas. A senhora Ministra da Saúde é humana, ela não pode fazer tudo sozinha. Por isso é que ela trabalha, tem quadros, tem diretores, chefes de departamento, tem N pessoas que trabalham com ela. Quer dizer, em cadeia tem que haver uma equipa. Portanto, porque a atuação dela tem sido uma atuação correta, mas, eventualmente, tem que haver uma maior confiança, mas também monitorização. Mas também meios financeiros, que eu quero que ela não tinha. Pronto. Mas, portanto, nós perdemos tempo. E eu vou falar, e falei em questões também económicas e financeiras, porquanto eu, como docente de Direito Económico e Financeiro durante anos, independentemente também de ter sido docente de Direito Mineiro, e de direito comercial, e comparado privado, etc., mas é a minha área. De qualquer forma, o que eu queria então explicar é que, por ter essa especialidade, entendi que era uma boa altura de falar no tema, para compará-lo a ocasiões diferentes, portanto, a épocas diferentes, em que se usaram determinadas doutrinas, portanto, aplicaram-se na prática determinadas doutrinas, e que, afinal de contas, são quase as mesmas, com muito poucas adaptações. Só que essas doutrinas que servem
para os Estados Unidos da América e que servem para a Europa, poderão não servir para nós. Porque se houve um plano Marshall para a Europa, porque havia o interesse dos Estados Unidos da América em venderem para a Europa, era o único mercado que eles tinham. Para além do Japão, que obrigaram a ser amigos depois de os bombardearem, não tinham o mercado da China, não tinham o mercado das ex-repúblicas socialistas soviéticas ou dos seus aliados socialistas. Então precisavam do mercado europeu, porque a América fortaleceu-se exatamente durante a Segunda Guerra Mundial com a venda de armas, portanto com o fabrico e exportação de armas. E inclusive com essa robustez financeira, criaram-se muitos bancos na América que depois, exatamente na recessão que se seguiu à Segunda Guerra, por causa do crédito fácil, se começou a criar exatamente os Lehman Brothers, sim. Não, começaram a vender crédito? Não foi Lehman Brothers. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ok. Já naquela altura. Então repetiu-se mais uma vez? Repetiu-se depois, em 2008. Certo. Então, porque deram crédito, claro. Vendiam crédito? A América estava bem com a venda das armas. Aquela coisa do sonho americano. Sim. Exatamente. E por isso, gastaram exageradamente, emprestaram para comprarem mais, começaram a ter benefícios disso e caíram na recessão porque houve um endividamento excessivo, um empréstimo excessivos, etc, etc. E é aí que acontece a primeira recessão financeira. Mas a receita foi idêntica à da segunda, de 2008 e 2009. E é idêntica à da terceira. Sim. Portanto, que é agora, que está a acontecer com as consequências do coronavírus. E qual é essa receita? A receita é que, não obstante os países capitalistas, liberais, digamos assim, que seguem as doutrinas liberais do capitalismo, da oferta e da procura, do mercado, liberdade contratual, mas a verdade é que, na hora da crise, acabam sempre por ir buscar ao sistema social alguns aspectos que inserem dentro dos seus sistemas, criando, na verdade, um subsistema mais pró-social. Sim, mas aqui voltando ao exemplo da América e fazendo uma comparação com outras latitudes, sobretudo a nossa, a América, no que diz respeito à providência social, ao Estado Social, nos casos de saúde, sobretudo hospitalares, tem falhado, porque, como sabe, existiu o Obamacare, que era um projeto ou um programa que consistia em providenciar saúde. Foi um bocado acusado por ser um modelo comunista, porque sabe que na América quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro não é tratado. Não é bem assim, mas funcionou um bocado assim. Mas a América, também o sistema liberal na criação de emprego, não é? São os empresários, ou o setor privado é que gera emprego. Não é? Aqui nós é um bocado o contrário, não é? Mas o Estado que é o maior empregador. Portanto, esta realidade, será que tem alguma comparação? Será que podemos tirar algum modelo que possamos efetivamente copiar para a nossa realidade, não só angolana, mas a nossa realidade africana? Mas o que se passa... Ou é um exagero pensarmos assim? Não é exagero. Eles funcionam assim mesmo. Mas o que se passa na prática é que nós partimos de um pressuposto que o Estado intervir é o Estado empregar. Mas não. O Estado, quando intervém, não é só para empregar. Sim. O Estado tem que intervir para pagar em parte do dinheiro que nós demos ao Estado. Não, aí o Estado está a intervir para salvaguardar os postos de emprego. Não. Dá licença. O Estado tem que intervir com o nosso próprio dinheiro, sim, que pagamos dos impostos, que é nosso. Sim. Do qual eles não têm que gastar todo. Eles têm que também ter poupança. Têm que fazer aplicações. Por isso o Fundo Soberano andou a fazer poupança e eles agora foram tirar o dinheiro, daqui a pouco já não tem, ok? Pronto, poupança. O Estado tem que fazer poupança. E dessa poupança que o Estado deveria fazer, sobretudo num país com petróleo como o nosso, então o Estado tiraria algum dinheiro exatamente para fundo perdido. Não é para dar, não só, portanto, financiar empresas micro e pequenas, portanto familiares e pequenas. Mas só para contextualizar os nossos amigos, isto seria um fundo de emergência que tínhamos que ter criado? Não. Só para eles perceberem? Não. Quer dizer, uma coisa é o momento atual. Sim. O momento atual é o coronavírus. Sim. Então nós temos que atuar no momento atual. E este dinheiro sai de onde? Isso que as pessoas querem perceber. De onde sai esse dinheiro? Outra coisa é sempre. Sim. E eu defendo o que em muitos países existe, mesmo em países capitalistas, que, tirando alguns aspectos sociais que foram usados para a crise, sim, para crises, porque não foi só uma, esses mesmos aspectos poderiam sobreviver. Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial,
durante essa tal crise que eu falei, a primeira, os americanos criaram vários fundos de apoio às empresas sociais, ao desemprego, criaram vários fundos. Alguns ainda existem, de apoio às pequenas e médias empresas, mas outros foram extintos. Sim, mas isso é subejamente sabido, mas no nosso contexto não, africano, não é essa tradição de termos esses fundos de reserva para o efeito. Mas eles já não têm mais. Os americanos já não têm, extinguiram. Sim, claro. Não sei se está a entender. Sim. Mas o que eu defendo é que nós não devíamos, mesmo os americanos não deviam ter e depois extinguir. Devia haver fundos sempre existentes, como existem em vários países. Mesmo, por exemplo, a França tem, a Suécia tem, a Dinamarca tem, Noruega. A Inglaterra tem. Portanto, e os africanos também têm que ter. Nós vendemos cacau, vendemos café, noutros países, nós vendemos petróleo, quer dizer, nós também devíamos que ter nossas poupanças. Não, mas o nosso dinheiro entra e logo gasto. Aí está. Pô, não é hipótese. Pronto. Mas o que se passa é que, isso, quer dizer, o que eu quero dizer é que é um tipo de sistema. Estou a perceber a lógica. Não há sistemas puros. Sim. Não há sistemas puros. Sim. E nem o comunismo nunca existiu, nem nunca vai existir. Porque no comunismo, que é um sistema ideal, nem sequer haverá conflitos, porque entre nós vamos entender muito bem, vamos dividir tudo muito bem entre nós e vamos dirimir os nossos conflitos entre nós. Você sabe que isto é impossível, porque nós temos o nosso lado animal, claro. e é impossível completamente um ser humano conseguir controlar-se em muitas ocasiões. Às vezes dois irmãos siameses não se entendem muito mais, populações, países que já se degladiaram e se comeram. Porque há homens que, infelizmente, ainda praticam antropofagia. Bom, mas o que se passa então na prática é que, em Angola, nós não podemos dizer, olha, como eles estão a fazer isso, vamos também fazer. Porque eu já percebi que aqui é tudo copy-paste. Nós copiamos. Quando o outro diz, vou esticar mais um prazo, esticam também. Vamos fazer isto, fazemos também. Não, nós temos que pegar nos sistemas dos outros e ver o que é que foi bom. Por exemplo, na América, eles criaram vários fundos naquela altura. Mas em contrapartida, eu sugiro no meu livro algo que já alguém me disse, que eu até disse que eu acho que podia ser feito isso, e eu vou explicar. E as pessoas dizem, isso é impossível. Que era comprar, que o nosso governo deveria comprar portanto, o produto, a produção, toda a produção dos pequenos agricultores. Toda a produção dos pequenos agricultores. E pegava nessa produção, vendia às Forças Armadas, não é? Parava um pouquinho as pessoas, muitos deles são mesmo militares, ligados à defesa e à presidência, que fornecem para o exército, paravam um bocadinho de ganhar, porque eles já ganharam muito. E diziam, enquanto durar o coronavírus, só vamos usar o que é do povo. Pegavam nessa mercadoria, que até a produção é muito barata, é baratíssima, no interior é tudo muito barato, traziam para vender aos quartéis, aos hospitais, para pôr exatamente nesses sítios onde os hotéis, onde há a pandemia, e para o remanescente para distribuir em cabazes para a população. Acrescentando, obviamente, os bens não perecíveis. Isto era para salvar esse setor, é isso? Sim, não é? E por que eu digo isso? Porque o Trump agora também pegou e disse que vai comprar o excedente praticamente quase todo de petróleo, que há dias desceu a menos 5, quase 4,55, quase menos 5 dólares, mas que a previsão para o futuro, estou a falar do petróleo americano, o nosso petróleo de referência é o da Inglaterra, portanto é o Brent, mas o americano, que também baixou muitíssimo, mas o americano chegou a valores negativos, que todo mundo fala nisso, e chegou-se ao ponto de prever que eventualmente em maio se possa vender, em finais de abril, princípios de maio, se possa vender a menos 40 dólares. Então o que é que o Trump fez? Pegou e disse, meus senhores, eu vou-vos comprar a mercadoria. Eu não estou a ver o Trump a receber de graça e ainda a pagar. Portanto, eu estou a ver que ele vai mesmo pagar a um preço acordado, mínimo, e disse, eu vou usar para as reservas estratégicas. Ora, muito dificilmente os americanos mexem na reserva estratégica. Por quê? Porquanto eles sabem que o petróleo é um bem escasso e que um desses dias termina. E por enquanto ainda não foi encontrado nenhuma energia renovável alternativa que consiga uma rotatividade tão digamos assim, rápida como a do petróleo. Por essa razão é que ele ainda vale. E por isso, muito dificilmente, que eu saiba,
Só mesmo o presidente, se não estou em erro, o presidente Obama e o presidente Trump tocaram nas reservas. Ninguém, mesmo o Congresso e o Senado, muito raramente autorizam. Não autorizam. É isso e é mexer no dinheiro da Segurança Social. Eles não aceitam, porque pode ser aplicado em sítios, em instituições que não deve Sim. ser e depois o dinheiro desaparecer. Pronto, mas há muito essa preocupação. Portanto, ele pegou e disse que ia comprar tudo. Então, quer dizer, ele que é capitalista, está a comprar, eles têm muito dinheiro. Não. Eles estão endividados. A maior dívida do mundo externa é dos americanos, está acima dos 132%, volta de 132%. Acho que o ano passado. E quem empresta dinheiro? Os chineses. Exatamente os mesmíssimos chineses. Que nos emprestam dinheiro a nós. E que eles falam tão mal e que nós também falamos tão mal. O que se passa é que nós não devemos cuspir no prato onde comemos. Os chineses não prestam, os chineses trouxeram o coronavírus, os chineses querem isto. Nós é que temos que fiscalizar os chineses. Até saber, há tempo li uma notícia, não sei se é verdade, que os japoneses ofereceram máscaras já usadas a pacientes de hospitais de um outro país, não é aqui em África. Não sei se é verdade, se é uma fake news, mas temos é que ter cuidado, saber detectar, fazer testes ao que nos oferecem. Temos que saber selecionar bem os nossos parceiros e fiscalizar aquilo que nos dão e que nos também fazem. Claro. Eles não são também nenhum santinhos. Com certeza. Não são nenhum santinhos. Não poderiam fazer qualquer coisa, mas é preciso. Então, qual é a diferença? Por que o Trump pode se endividar e pode pegar esse dinheiro e comprar tanto petróleo, que é muito dinheiro? Muito dinheiro, porque as reservas deles, aliás, os tanques deles só dá para o armazenamento para cerca de 300 milhões de barris, portanto, diários. Como é que é possível ter esse dinheiro? Nós não podemos pegar num pouquinho de dinheiro, desse 1,5 bilhão que tiramos do Fundo Soberano agora, alegando que era para o coronavírus, mais 320 milhões de dólares que o Banco Mundial disponibilizou ano passado em junho e que ainda não está a ser usado. Exatamente 320 milhões para suprir dificuldades da população mais carenciada. Sim. Temporariamente. E os outros 500 milhões para, portanto, projetos de desenvolvimento que possam ter impacto nessas famílias carenciadas. Então, pegavam dos 320 milhões, compravam essas produções, estavam a beneficiar os camponeses, porque eles não têm, infelizmente nós não temos infraestruturas, que é um aspecto negativo, logísticas, para eles poderem armazenar, mesmo que fossem alugar. Não têm dinheiro para o aluguer, mas mesmo que eles pudessem pôr lá e pagar mais tarde, também não existem. Não têm meios de transporte, eles não têm, também dependem dos alugueres. Muitos também não têm dinheiro sequer para reparar as suas viaturas. Os camionistas. Então, o Estado, nesta fase de emergência, pegaria nos seus caminhões militares, porque nem em tempo de guerra houve emergência, pegavam nos carros militares, caminhões militares, para fazerem a transportação nos aviões militares. E faziam. E por que não até comprar peixe, esses pequeninos pescadores, são meia dúzia deles, porque a maior parte do peixe é sugado aí pelas grandes embarcações que são estrangeiras, que nem sabemos que vêm. Pesca de arrastão. E a outra com os sócios dos nossos dirigentes estrangeiros e que vêm sugar. Voltando ainda à questão da parceria estratégica com a China, sim, ou com os chineses, sim. O que disse é muito pertinente, porque de facto nós, África e Angola, temos de saber escolher bem os nossos parceiros e também fiscalizar as obras que fazem no nosso continente e também os produtos que entram no nosso país. Porque vou dar um exemplo, os chineses têm várias linhas de produção e posso lhe garantir que o que vai para a América ou para a Europa não tem a mesma qualidade daquilo que vem para a África. Agora cabe-nos a nós, não é, ter esse processo de filtragem para termos cuidado com aquilo que recebemos que possa não ter qualidade. Mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque lá nos Estados Unidos da América também tem loja de $1 store, que é $1 cada coisa, onde vendem produtos baratos da China. Mas acha que os chineses iriam construir uma estrada no Nevada com a qualidade que fazem na estrada de Luanda, Benguela? Peço imensa desculpa. Os chineses não fazem obras de lá. Não, hipoteticamente. Não fazem. Os chineses produzem. Vamos imaginar, os chineses fizeram aqui estradas e caminhos de ferros, quilómetros e quilómetros de estrada. Tá, então, talvez não sirva, mas acha que na América isso aconteceria? Não sirva tempo de comparação, mas em termos de produtos, de venda de produtos, não é verdade, porque exatamente acontece a mesma coisa. Há produtos para todos os preços, mesmo cá, e mesmo nos shoppings na Europa, tem produtos chineses baratinhos. Então o que é que se passa? Os nossos dirigentes não estão a ser honestos? Estão a comprar produtos de baixa qualidade? Desculpa.
mesmo nas casas, você é que escolhe, você quer uma casa, é que sabe se põe mármore, se põe tijolo, se põe que tipo de tijolo, se põe a tijoleira, se o tijolo, você é que sabe, faz digamos assim, de betão. Sim. Portanto, isso tudo somos nós. Agora, se você chegar ao pé do chinês e lhe disser, meu amigo, epá, eu quero que este prédio custe metade do que você está a dizer, ele vai dizer, olha, pá, vou-te pôr aqui um material diferente. Sim. E você aceita. Então, isso é corrupção. Eu nunca estive em Pequim, nem em Xangai, nunca estive na China. Não, mas não o que eu ouço dizer é que Sim. na China há obras com muita qualidade. Agora, e também deve haver com pouca qualidade. Por que isso não é exportado para o nosso país ou para o nosso continente? Lamentavelmente, eu discordo. Porque nós temos obras de boa qualidade e de má qualidade. Porque ali onde... Em Angola? Chinesas. Consegue-me dar um exemplo? Tem prédios. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Falam mal do Quilamba. Mas o Quilamba não está mal construído. Eu não sei do Zango. Porque o Zango, eu nunca fui ao Zango, só por fora passear, mas nunca entrei em nenhuma casa de ninguém no Zango. Agora no Quilamba eu farto de entrar. O Quilamba foi muito bem construído. Está a ser abandalhado, estragado. Está bem construído. Aquilo em qualquer parte do mundo. Eu levei várias pessoas estrangeiras para visitarem. Já não levo ninguém há uns 2 anos ou 3 anos, porque aquilo está cheio de lixo, os jardins secaram, está uma pouca vergonha. Então eu vou dar uma má notícia. Não, há casas no Quilamba desculpa. Na lâmpada verte água. E sabe porquê que isso acontece? E sabe porquê que isso acontece? Fissuras. E sabe porquê que isso acontece? Porque as pessoas do Quilamba, que diziam que não tinham dinheiro para pagar a renda de casa, muitas delas tinham, foram para o Quilamba e até conseguiram 2 e 3 casas em vários polos sociais, embora se dissesse que era impossível, mas corrompem, a corrupção equivale, começa desde baixo, e começaram a partir paredes, a partir tetos, a partir tudo, para refazer as casas. Nós temos que ver as coisas boas, as coisas más, ok? O hospital, por exemplo, houve um hospital aí que caiu, aquele hospital mal feito. Hospital Central. Mas o Quilamba estava bem construído, talvez por ser um dos primeiros. Isto vai depender de quem é a pessoa que está à frente e de quem é a pessoa que vai receber a massa. Quer dizer, isto tudo, não sei se está a ver, quem é que faz e porquê que faz. Portanto, não culpem os chineses, culpem os angolanos, porque não há nenhum estrangeiro que venha para aqui sem ser sócio do angolano. E não é porque a lei obrigasse, é porque era assim que o negócio era feito, porque mesmo a maior parte dos investidores que aqui estão, muitos deles também não investiram nada, e nós estamos sempre atrás dos angolanos. Pronto, a culpa não pode morrer solteira, mas eu perguntei, mas aí a culpa é de quem? É nossa? É nossa, é só nossa. Então depois de 400 anos, 500, ainda estamos a chorar porque o colono nos fez isso, o colono nos fez aquilo, deixemos o colono em paz. O problema é nosso, está em nós. A vaidade, quando subimos para um cargo, é só o carro, a casa, etc, etc, não vemos mais nada. Não vemos mais nada. Olha, eu estou a dar uma entrevista na minha casa, onde eu moro há 40 anos, e eu já moro neste bairro, numa outra casa dos meus falecidos pais, que ainda está aí, desde os meus 7 anos de idade. Portanto, eu quero dizer com isso que eu já vivia bem. Vivia como estou a viver agora. E não estou a viver muito melhor. Se eu quisesse, viveria. Mas também não estou a viver mal. Porque eu tenho dinheiro para viajar. Tenho dinheiro para viajar. Porque eu ganho, além do meu salário da reforma, agora cortam no IRT, porque a partir de agosto é mais IVA e mais cortes, porque se já fez 60 anos, porque o Estado está a precisar de dinheiro, tiram-nos outra vez, se nós estamos a fazer mais uma avança, não é? Mas com essa avança, com mais aqui, mais ali, a gente vai fazendo as coisas. Sim. Eu tenho tudo, mas eu podia estar melhor, eu se quisesse hoje, estaria, se calhar, podia ser muito mais rica, se calhar com o senhor Copelipa, com o senhor Manuel Vicente, que a Isabel, podia ser, por que não? Eu e muitos outros, e tenho a certeza que há muitos mais, que são muito mais ricos que eles, e que ninguém fala, porque eles não investiram dinheiro. Tem nos paraísos fiscais. Bom, então, o que eu quero dizer é que nós perdemos tempo a ver o que é que... apontar os dedos, mas não fazemos nada. Não fazemos nada. Nenhum angolano dormia, de certeza, dias e dias na obra, porque os nossos angolanos que dormiam lá eram mal pagos, mas iam para as suas casas, mesmo mal, mas iam dormir. A dormir dias e dias no chão de uma obra. Como os chineses, para mim aquilo é escravatura. É escravatura, para mim. E não vi ninguém, não vi nenhum jornalista da nossa praça, ou pseudo-jornalistas, porque os jornalistas aqui são muito poucos, muitos são de boca, porque escreviam antes qualquer coisa, não tem nada, é só escrever, não tem nenhuma formação, nada. A falarem dos direitos humanos contra os chineses aqui. É só atacar os chineses, só atacar os chineses. Os chineses são mafiosos como nós somos, tem máfia e tem boa gente. Num país, se nós somos tão poucos, e andamos aqui quase a comermos uns aos outros, imagina se tivéssemos os 2 bilhões e poucos que a China tem. Portanto, eu não vejo as coisas desta forma. O erro está em nós. O Estado tem que intervir para ajudar, e não deve ser só em momento de crise. O Estado tem que ter poupança, mas se não tem,
pode se endividar. Eu Muito nunca bem. vi nenhum país a desenvolver sem se endividar. E a América continua a se endividar para dispor, para financiar, não é? Os seus Pô, cidadãos. mas nós já estamos endividados até os olhos. Não estamos até os olhos. Nós não estamos até os olhos. Nós ainda estamos endividados até o queixo. Já passou o pescoço. Mas ainda estamos até os olhos. Mas nós não temos necessidade de nos endividar mais. Porque nós temos dinheiro suficiente. Hã? O mesmo aquele dinheiro que era para as autárquicas, os 2 bilhões também que tiraram em dezembro, dia 10 de dezembro, e que gastaram 100 milhões, disseram que enviaram para as províncias. Mas refere-se ao quê? Ao PIM? Para as autárquicas, Refere-se ao PIM. para o PIM, também serve, porque o que é este momento? Este momento é um momento de trabalho, não é só de reflexão. Porque eu repito, já tinha dito anteriormente, eu era apologista de que deveria haver uma cintura à volta de Luanda e só Luanda. E não havia de sair ninguém aqui para Benguela, para Malais, daquele fim de semana não ia sair ninguém. E também não entraria mais nenhum voo. Quando se diz parou, parou. Porque já tínhamos cometido o erro de ter começado a deixar e Deus ajudou-nos. Mas sabe por que o governo abriu essa exceção? Porque há pessoas que não foi decretado o estado de emergência, não estavam nos seus locais de residência. Olha, desculpe lá, lamentavelmente... Tanto que havia passageiros de Cabinda que ficaram aqui retidos em Luanda lamentavelmente, e não conseguiram voltar para Cabinda, por exemplo. Lamentavelmente, mais valia o governo. Eu sei qual é o seu posicionamento. Pô-los de quarentena, eu sei que sempre defendeu uma cintura. Mas eu vou continuar. Luanda. Mas eu vou continuar. Eu acho que o governo devia pagar para eles ficarem nos hotéis. Aliás, o hotel nem era pago, porque pelo menos os hotéis que eram das 3 As, que agora tem outro nome, okay, que é do senhor Vicente e que está ligado à família Neto. Sim, mas daquele início não correu muito bem. Não correu bem, porque eles acham-se acima de tudo. Ficam atiram pedras são os Eduardo Santos, quer dizer, os Eduardo Santos sempre foi o palhaço deles, o bote expiatório deles. Mas a verdade é que eles receberam aquilo, não sei como, porque eu quero ver a garantia. O senhor Manuel Vicente, desculpe, São Vicente. Mas foi o Manuel Vicente que lhe ajudou na altura. Obviamente, com o beneplácito na altura do presidente José Eduardo Santos. Então, por que não mostram as garantias que ele deu para comprarem, para construírem os tais hotéis? Mostrem. Ou as 3 As, mostrem. Portanto, receberam aquele dinheiro, tornaram a receber dinheiro de novo para revender aquilo ao Estado, para fazer no Ministério da Justiça, em tribunais em várias províncias, receberam também aqui para a Procuradoria, que está parado tudo porque tem-se que fazer novas obras para adaptar. E ao preço de venda. Então, era de lhes tirar aquilo. Olha só, Isabel, não conhecem mais ninguém, tiravam-lhes daquilo. Portanto, nem era permitido sequer, não é? Que ainda viesse choramingar. O governo veio choramingar, coitadinhos, nós, governinho, não nos aceitaram dar. Até é vergonhoso o papel que o governo fez, veio-se queixar ao povo. Veio-se queixar ao povo, não é? Porque depois o presidente João Lourenço já comprou, ele pagou, ele é que pagou, mandou pagar as 3 As. Eu percebo a sua preocupação. Mandou também pagar as 3 As. Eu percebo também, o que disse. Portanto, mas ele é obrigado a ser solidário. Ele não é obrigado a ser solidário. Mas ele não tem que ser solidário. Ele tinha que dar aquilo que não é dele. Aquilo não é dele. Ele pagou quando? Mostra-me lá quando é que ele pagou. Há bocado disse que o Estado, o engenheiro Manuel Vicente e também com o beneplácito do Presidente da República na altura, aceitaram e atribuíram. Então por que estão a dizer que a Isabel deve e ele não deve? Foi todos da mesma forma. Sim, mas eu não acho. Não, igual. Acho que é uma comparação possível. Tem comparação, sim. A única diferença entre a Isabel e eles, é que a Isabel investiu em empresas, multiplicou o dinheiro, porque até foi pedir também empréstimos em Portugal, e está provado que é verdade. E aqui também, eles têm dívidas em vários bancos. Isso eu tenho a certeza absoluta, absolutíssima. E então, ainda aumentou mais. A mim parece que é um caso distinto. O caso da Isabel é um caso judicial. Não, desculpe. E o caso de São Vicente é mais a moralidade. Ninguém o pode julgar ou condenar por isso. Desculpa. Ele é solidário se quiser. Não, desculpa. Quem tem que propor? O dinheiro que é do Estado, e que o Estado deu, e que ofereceu, que não devia ter oferecido, porque a São Angola não é caso de beneficência, nem era banco. Sim. É o Estado. Então, e é o Presidente da República que tem estado a orientar politicamente e depois a Procuradoria vai atrás. Então, como é que, para uns casos, vão buscar hipóteses, até pagou novamente as 3 As ao São Vicente, até foi bajular, pedir, faz favor, e depois foi chorar ao público porque um comunicado, porque não nos deram um hotel. Aquele hotel puxando bem as coisas, experimento, não é deles. E já receberam dinheiro 2 vezes. Portanto, não é se a Isabel diz que não pagou certas coisas. Na sua opinião, como é que esse processo seria conduzido, neste caso em particular? Qual processo? Recebiam nos hotéis? Claro que sim. Sim. Então não dizem, essa parte eu não tenho certeza. Que também já reverteu o outro hotel que era do Sr. Gito Carneiro,
não sei o que Garden, como é que se chama aquilo? Vitória Garden. Vitória Garden. Sim, então qual é a diferença? Por quê? Qual é? Por quê? O presidente Neto já foi muito protegido por presidente José Eduardo Santos. Já foi muito protegido, porque deixou cometer aqui um genocídio, mas andaram sempre com pinças a tratar dele. E agora, a mesma coisa, continua a tratar com pinças. Mas pronto, saltando desta situação, sim, o governo devia, de facto, era pegar essas pessoas, pôr-las num alojamento e não pagava até nada, poupava dinheiro. E pagava, sim senhora, era para eles comerem. E usavam esses produtos, punham lá as pessoas que não trabalham em certos hotéis, nesses sítios, e essas pessoas ficavam, em vez de estarem desempregadas, iam ganhar um dinheiro extra do governo, ou até voluntários da própria população, iria muita gente aparecer. Então, e deveriam era não deixar as pessoas sair daqui e dar uma cesta básica a todos os cidadãos, porque digam-me só, carenciados, que eu vou te explicar o seguinte: nós temos cerca de 32 milhões de habitantes. Se nós temos 32 milhões de habitantes, se cada família tem cerca de 5 pessoas no agregado, claro que uns têm mais e outros têm menos. Isto vai dar, é só dividir 32 por 5, vai dar uma volta de 7, digamos. 7 vezes 5, 35, não, vai dar 6,5, digamos. Dá 6 milhões e meio de famílias. Então pegar 6 milhões e meio de famílias e dar-lhes um cabaz mensal, durante 2, 3 meses. Mas não era preciso dar, no final de tudo, de 2 meses, já não era necessário dar no anterior, porque como eles iam continuar a trabalhar com o dinheiro que o governo lhes pagava, ou lhes pagaria, digamos assim, do produto do campo que eles venderam, essas famílias depois passariam só a ser aqui as de Luanda, de certos bairros e de certas áreas. Então, iria haver uma descida da tal curva da endemia ou da pandemia. E havia de haver um ponto em que as províncias continuavam a 100% e nós depois íamos recomeçar. Muito bem. Doutora, no seu mais recente livro, O Coronavírus e a Maior Recessão Económica pós-Segunda Guerra Mundial, fala também no tsunami mundial, no novo Plano Marshall, que na sua ótica não seria suficiente para reequilibrar a distribuição económica. Claro que não, porque já se vê que há problemas sérios na União Europeia, porque para já, enquanto os americanos foram muito mais, digamos assim, generosos, o presidente Trump, porque eles têm consciência, o americano ele é muito centrado no negócio e ele tem consciência de que ele necessita de dinheiro. E o presidente Trump está desesperado, porque ele já disse, se a economia for abaixo eu vou perder as eleições. Portanto, eles querem que eu perca, então vamos trabalhar. Então, ele quer a força por a economia funcionar. Isto é interesse pessoal dele. Inclusivemente exigiu, houve um atraso no pagamento dos cheques que prometeram de $1.200 a cada cidadão, não a todos, é aqueles que estavam em casa por causa do coronavírus, portanto, obrigados a estar, ou aqueles que tinham contratos por tempo determinado e outros nem contrato têm, mas trabalham. E enquanto não trabalham, não ganham, porque nos serviços, na América é assim, se você tiver um filho, não ganha. Se você quiser ficar em casa, pede uns dias de férias sem vencimento. Se estiver doente, não tem direito. Sim. Licença sem vencimento. Então, esses dias que o Estado vai dar para tal cheque para ajudar. Agora, quem nunca trabalhou, não. E os bancos, para receberem o dinheiro, também na Europa inclusive, têm que ter as contas em dia. Quem não pagou os impostos e tem contas em dia, também não recebe. Portanto, isso não é para todos. Não vai todo mundo, e vamos todos receber. Não. Então, há alguma ordem, disciplina. Há uma razão, um motivo. E por outro lado, mesmo assim, há guerra, sobretudo agora na Europa. Estão a discutir uma disponibilidade de 1,5 bilhão, um simples 1,5 bilhão. Ainda não são os 100 bilhões, é só 1,5. Já estão a discutir como é que vai ser, se é para emprestar, se é para dar, e a maior parte, 19 na Europa, querem que seja dado a fundo perdido, mas 4 dizem que não, tem que ser pago, tem que ser empréstimo. E agora já há uns intermédios, como o presidente Macron, que veio dizer, não, então uma parte pode ser dada, outra parte emprestada. E é muito pouco dinheiro. Portanto, ninguém dá dinheiro a ninguém. Você está a entender? Ninguém oferece nada a ninguém. Porque mesmo o presidente Trump, quando ele está a dar esse dinheiro para o petróleo, ele está a dar isso por quê? Para a economia não parar. E por outro lado, ele como vai meter aquilo na reserva? Quando não houver petróleo e o petróleo subir, ele vai tirar aquele petróleo extra, para ele vender, ele vai ganhar. Ele não vai perder aquele dinheiro que ele pensa-se que pôs no lixo. Não pôs. Ele vai ganhar. Nós também íamos ganhar. Porque se os nossos camponeses continuassem a trabalhar e o governo nos comprasse essa produção, eles continuavam a trabalhar. O consumo ia continuar. E nós aqui
também mais rapidamente ficaríamos melhor, porque estamos confinados e não havia passagem de doenças para fora. Porque na Europa está muita gente, nos Estados Unidos está muita gente de vários países que também foram pegos de surpresa. E eu não acredito que os governos deles, à exceção das pessoas das embaixadas, do corpo diplomático ou das petrolíferas, vão tirar os cidadãos todos eles que querem ir embora. Isso, desculpa lá, é utópico. Para mim, isto é um bocado de paternalismo. E eventualmente, porque alguns também aproveitaram para trazer os seus familiares no mesmo voo. No voo dia 19, etc. Também trouxeram e trazem. Cada vez que dizem que vamos trazer, trazem. E depois, para não se atirar uma pedra, vão fazendo sempre. Muito bem, doutora, vamos voltar aqui ao capítulo 3 do seu livro, que fala na teoria dos jogos, o jogo do petróleo. Nós que fazemos parte, somos membros da OPEP, o que isso poderá representar para nós? A baixa do barril de petróleo, que está a níveis assustadores. Bom, é assim, em princípio, com esta taxa, digamos, com o preço do petróleo, embora o petróleo, o Brent, ainda não esteja a níveis, a preços negativos, e acho que não vai chegar a preços negativos, mas pode baixar. Acha que não? Sim, mas eu acho que pode baixar a 4, 5 dólares. Sim. Mas também já teve assim. Eu até já fiz um exercício, que está no meu livro, que até já pus o preço a 4, até já fiz um exercício que pus a 4. Oxalá, mas de qualquer oxalá. Mas acho que não vai chegar. Porque quando não chega a esse ponto. Não, sim. mesmo que chegue, ele vai subir outra vez, porque o petróleo é um bem escasso, como eu já disse atrás. E, portanto, se a economia aquecer, por exemplo, os chineses, vamos lembrar uma coisa, eles são credores do país mais desenvolvido, entre aspas, do mundo, que é os Estados Unidos da América, e são credores de quase toda a África e da Europa. Inclusive, os chineses é que gerem de forma privada 5, desculpa, estou a mentir, 1 de cada 10 portos da Europa. 1 de cada 10 portos da Europa. E cerca de entre 35% a 50% dos portos africanos. É privado, é deles. Por quê? Porque emprestaram dinheiro e como não tinham para te pagar, eles fizeram esse negócio. Vamos ficar os dinheiros X tempo e eu empresto o dinheiro. Eles têm na mão toda a Europa. Os chineses, além de ter os portos, o porto é uma questão de soberania. Claro. Por isso que o porto nunca se privatiza 100%. Privatiza-se a gestão. E aí está. Engraçado. Sabe quem é que quem teve muito tempo, não sei se ainda tem, mas acho que ainda tem, a gestão de alguns portos dos Estados Unidos da América? Os árabes da Arábia Saudita. Houve uma grande controvérsia, inclusive, quando houve os atentados. Quando houve os atentados? 11 de setembro. Do 11 de setembro. Porque os árabes da Arábia Saudita têm a gestão privada de vários portos da América. Imagina, né? Eles não prestam. Não prestam, mas a China lá está cheio. Lá, nós, inclusive, nas nossas lojas, damos ao luxo de mandar tirar, e na Europa. Na América, eles nem tiram. Vai mesmo ver e vai encontrar Made in China. O americano não complica. Só quando for uma grande marca, senão ele não te tira. Made in China. Quase tudo chinês, para já. A indústria ligeira, a indústria, digamos assim, de têxtil, é tudo. Bom, calçado é mais México, Espanha. Mas também tem chinês. Lá, tudo que é chinês abunda. Contudo, os chineses são mal vistos, mas os chineses estão há anos de luz em pensamento e estratégia, exatamente como se fala na teoria dos jogos. Então já tem a estratégia. E é esse o problema do jogo. Qualquer pessoa que jogue, qualquer desporto, e sobretudo o xadrez neste caso, tem que entender, deveria entender como funciona a teoria dos jogos. Ela funciona muito com números, mas com casos práticos, explicando, e foi essa a minha intenção. Mas este jogo da China, por vezes, tem pouca ética, sabe? Não, eu não estou a dizer que tem ou não tem, mas isso é uma coisa. Ele tem pouca ética, mas eles vão lá. Dizem que os americanos têm pouca ética, mas nós vamos lá. Eles não pediram para lá ir? Ou você acha que os chineses estão a pedir por favor aos americanos para irem ter com eles? Você acha que eles pedem por favor a Europa para ir ter com eles? Eles não pediram. Sim, mas a China precisa dos mercados. A China precisa da América, precisa da Europa. Nós estamos aqui para atacar a China ou estamos aqui para falar do problema do mundo em geral, do nosso problema? Eu acho que nós estamos aqui para falar para atacar a China. Não estamos aqui para atacar a China. Você só convida a sua casa a quem você quer. Você só convida a sua casa a quem você quer. A China teve problemas de direitos humanos durante muitos anos. Você alguma vez viu algum presidente americano ser convidado para a China e não ir? Ele próprio que se fazia de convidado para lá ir. Por quê? Por causa do dinheiro. Eles precisam de dinheiro. Eles é que lhes emprestam. Alguma vez viu prenderem alguns chineses lá nos Estados Unidos da América porque pertencem ao regime da China lá?
Diga-me só, dê-me um exemplo. Sim, mas aí está a ética. Não, desculpa. Lamentavelmente, no mundo do negócio. Porque as pessoas estão blind eye, como se diz, fecham os olhos para esses aspectos. Desculpe. Se você me está a vender um copo, ok, e se me está a vender um copo mais barato, eu não vou deixar de comprar o copo. Por isso eu sou seu inimigo. Por você ser meu inimigo, eu vou comprar o copo porque é barato e é bom. Então, agora, se você quer comprar um copo barato, que não existe no sítio onde está muito bom, mas também não tem dinheiro e quer pelo menos usar aquele copo para as visitas de um casamento ou de um pedido, também compra. Portanto, o que se passa é que nós temos que nos desabituar como os africano-americanos, como eles chamam lá. Vocês são negros, não têm que vir aqui falar com os brancos, têm que falar conosco, negócio entre nós. Sim, eu até concordo. Mas o que se passa é que o dinheiro e o negócio de muito negro americano e muito negro africano é feito também com brancos e com chineses e com outros. Por quê? Portanto, ele diz-nos isso, mas a seguir vai digamos assim, renegociar com o europeu, ou com o chinês, ou com o indiano que está atrás dele. Sim, Portanto, e na verdade, façamos aqui um exercício. o dinheiro e o consumo e a nossa vida é que interessa, Muito bem. mais nada. Mas agora eu quero colher a sua opinião. Sim. Por que a maior parte dos presidentes americanos sempre foram complacentes ou condescenderam com as questões chinesas de direitos humanos? Nós aqui com o sol estamos aqui a fazer caras feias. Sim. E o presidente Trump vem agora a quebrar essa ruptura com as questões das tarifas dos produtos americanos e aqui advogando o que disse há bocado, a produção americana é muito mais, a produção chinesa nesse caso é muito mais barata, é muito mais rápida sobretudo, não é? Mas o Donald Trump vem aqui criar esta ciumeira que está relacionada com o hyperpower, né, de serem dois países que não conseguem conviver bem com essa realidade, de serem duas potências que poderão eventualmente uma ser ultrapassada pela outra. Isso também abordo muito de leve no meu livro, também abordo muito de leve, mas abordo também. O que se passa na prática é que cada um opta, ele é um homem de negócios, os outros eram políticos. E ele pode ter essa visão, mas a meu entender, na minha visão pessoal, ele estava errado. Estava errado, porque agora surgiu o coronavírus e ele vai estar errado. Porque como não há dinheiro, é necessário talvez juntar os grupos para eles irem comprar. Não sei se está a entender. Porque senão não lhe compram. Porque se a China se vender mais barato, como não há dinheiro, eu vou mesmo comprar na China. E na fase, ele só pensou que a coisa está bem, está a correr bem. Nós já conseguimos aumentar o emprego, aliás. Isso começou com o presidente Obama. O presidente Obama já deixou a economia um pouco confortável, embora com a dívida externa sempre altíssima. Porque eles não privilegiam o pagamento de dívida externa como nós fazemos, que nós privilegiamos quando nos convém e pagamos a quem nos convém, porque quase sempre pagamos aos nossos sócios, direto ou indiretamente, quer dizer, dos nossos dirigentes que estão no poder, ou dos amigos. Portanto, lá não, eles renegociam e vão conseguindo mais dinheiro e vão fazendo mais dinheiro internamente. E quando ele pensava que estava tudo a correr muito bem, porque quando o presidente Obama entrou, o presidente Obama só ganhou as eleições, porque ninguém que pegasse daquilo poderia fazer algo. Todo mundo duvidou que qualquer ser mortal, o melhor que fosse, pudesse fazer algo. Então, em benefício da dúvida, deixaram o jovem sonhador ir para ali. Mas ele fez mesmo, e fez a diferença, como todo mundo sabe. Então, o presidente Trump tinha duas questões. Primeiro, que foi o Obama que fez algumas coisas, não todas, mas os acordos com a Ásia foram terminados por Obama. Depois, o acordo transatlântico também, que era voltarem ao acordo com a Europa, porque tinha sido cortado depois do plano Marshall, também foi o presidente Obama, que estava a começar a negociar. Nem sequer ainda tinham chegado a algum consenso, nem sei se chegariam. Bom, por causa das tarifas, exatamente, das taxas, porque o americano queria taxar mais certos produtos e eles não queriam, e vice-versa. Então, ele deixou, por um lado, se calhar eu, para ganhar, como há muito desemprego, apesar de termos já bastante emprego, mas temporário, porque lá há muito emprego temporário, sazonal, e não é definitivo, permanente, eu vou dizer isto, porque vai ficar bem, em termos populismo, vou dizer que vou conseguir arranjar mais emprego, e também... Aliás, Trump disse mais no início, dentro das suas controvérsias, disse bem, o coronavírus até tem um lado positivo, porque as empresas americanas que estavam na China, assim voltarão para a América e vão empregar mais americanos. Portanto, aí podemos já ver a dose da sua paranoia. Não, eu não acho que seja paranoia, porque ele tem dois lados. Um lado era eventualmente um pouco populismo, porque ele queria ganhar o eleitorado, mas outro lado é o lado dele de investidor.
E como ele é homem de negócios, pode ter pensado que provavelmente se ele chantageasse os chineses, eles iriam ceder e iam baixar as tarifas. Sim, mas inicialmente, doutora, vamos ser realistas. Em termos de produtividade, é impossível combater a China. Mas dá licença, pronto, está bem. É impossível. Mas ele pode ter pensado... Rapidez e preços... Está bem, eu concordo consigo, porque eu já lhe expliquei que há trabalho escravo, claro, praticamente. Claro. Mas eu concordo consigo, mas também lhe vou dizer que o Trump, o que ele pensou foi que ia chantagear os chineses para eles baixarem as tarifas. Não sei se está a entender. Sim. Mas os chineses também não se deixaram impressionar. E ele, como percebeu que o jogo estava duro, a dado passo, atirou a primeira carta, que foi de subir ligeiramente algumas tarifas. Fez também com a Europa. Mas depois teve que recuar, porque os chineses atiraram a segunda. E já tinham parado e estavam a negociar. Portanto, para mim, aquilo era um pouco de jogo. Era jogo mesmo. Para mim, isso não sei se ia se concretizar, mas acho que era um jogo. Porque mais facilmente ele consegue jogar... Um bluff. Consegue jogar com o Canadá, embora o Canadá também seja um país forte, mais facilmente consegue. E aí conseguiria um acordo mais facilmente com o Canadá e no NAFTA, neste caso, e com o México. Mas não com a China. Tanto que não, porque estão ali no puxa-puxa. Mas é uma versão, é uma filosofia que pode ser que ele tenha pensado corretamente. Mas se é verdade que o americano, à semelhança dos japoneses, a quem eles influenciaram, porque desde que eles acabaram a guerra e que destruíram, eles é que destruíram com as bombas de Hiroshima e Nagasaki o Japão, mas submeteram e obrigado, agora ficas meu amigo, submetido, pronto. E o Japão é aliado dos Estados Unidos. Okay. E o Japão também. A relação Japão-América não é comparada a mais ninguém na Ásia. Não se compara com mais ninguém. Não, mas assim é estranho. Amor e ódio. É o tal complexo de Estocolmo. Sim. O síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Simpatizar com o inimigo, com o opressor, com o antigo opressor. Sim. Bom, então, esse é o caso do Japão. Então, o Japão agora alinhou... Curiosamente, a China agora tem boa relação com a Hanoi, com o Vietnã. Tá. Sim, mas sempre foi. Como as coisas inverteram. Não, mas sempre foi porque... Ou seja, inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Socialismo. Mas, entretanto, eles primeiro conversaram com os japoneses e alinharam-se. Os japoneses também disseram, vamos também tirar as nossas empresas da China. E anunciaram um fundo do qual a maior parte é para alocar as empresas que saem da China para o Japão e uma outra parte é para ajudar os que vão para outros países, que pode até ser que seja os Estados Unidos ou Angola, quem sabe. Mas, porquê? Porque alinharam com os americanos. Mas há uma coisa muito interessante que eu queria dizer e que eu acho que essa é a mais importante mesmo, é que os países europeus, os países e a América, desenvolvida neste caso, sim, tal como a China já está a fazer, vão ter que lutar muito mais veementemente contra a China para ocupar o espaço deles em África, porque já tinham começado. Mas não queriam... A senhora trabalhou muitos anos na América e conhece bem a forma como os americanos... Mas espera só, mas deixa-me só acabar este raciocínio para não perder. Mas eles, portanto, vão ter que se engajar mais. Porquê? Em primeiro lugar, os mercados europeus vão ficar muito mais fracos durante esse muito tempo, porque a pandemia não vai terminar este ano. Aliás, pode haver uma descida da curva da contaminação ou do contágio, mas não vai acabar tão cedo. Portanto, de qualquer forma, eu penso que vai haver um esforço maior dos países europeus, dos americanos. Sim. Obviamente, os países emergentes, com a Ásia à frente, porquanto maior, porque já havia aí uma disputa por causa dos chineses e uma ciumeira fazia com que se falasse muito mal dos chineses, quando são eles os mesmos também que fazem os produtos para lá e que lhes emprestam dinheiro, mas pronto. Então, eles vão ter que realmente se engajar, porque por um lado, os mercados na Europa vão estar muito em baixo, em termos financeiros. Portanto, as poupanças da população, depois desta onda de desempregos, não é? Vai ser, enfim, muito grave, porque é severa mesmo. Portanto, neste caso, eles vão ter mesmo que vir procurar mercados aqui. E como é que eles têm que procurar mercados aqui? Se nós não temos dinheiro, eles também não querem investir. Eles também não querem. Então, eles vão ter que arranjar mercados. E a única forma é nós, os africanos, neste caso nosso, porque há outros países em desenvolvimento que podem fazê-lo, mas deveríamos exigir o perdão da dívida, total ou parcial, pelo menos. E eles vão argumentando mesmo isso.
vocês vão ter que nos vir connosco, porque o mercado da Europa já não dá. Além do mais, podem deslocalizar empresas para o nosso país, porque não, já se viu lá ou o sol, ou a nossa resistência ao vírus, o que for, não é assim. Nós não temos grandes níveis da doença, nós conseguimos. Bom, vamos ver até o final do ano o que é que isto vai dar, mas eu penso que se passarmos julho, que é o tempo do frio, em agosto já podemos mesmo dizer que estamos com sorte. Então, eles têm, porque eles vão preferir fazer quarentena lá e aqui, 14 ou 15 dias, quando chegarem, depois começarem a trabalhar aqui, deslocalizar as empresas para cá, com o próprio dinheiro deles, que também é nosso. Por quê? Porque os juros que paga uma Alemanha, ou os juros que paga uma Suíça, ou uma Suécia, ou Portugal, não é os juros que paga Angola. Se bem que o juro que Portugal ou a Grécia paga, também não é o mesmo juro que paga a Alemanha. Desculpa, um bocado fiz mal a comparação. Mas isso são os termos da negociação e nós aceitamos, sim, portanto, depende do risco. Sim. Logo, como é tão elevado os juros, e quando a gente não paga, eleva muito mais o juro do juro, estas dívidas estão mais que pagas. Muito bem. Olha, a minha pergunta... E logo eles iam beneficiar, porque iam ter, eles próprios vinham com o nosso próprio dinheiro. Uma parte diziam, não pagam mais, era nosso. E a outra parte, eles vinham com elas para poderem deslocalizar ou fazer novas empresas do nosso país. Esses países, sobretudo aqui em África, são o futuro, que têm tudo à mão de semear, até acrescentar valor que nós não fazemos, no próprio café, no ferro, no cacau, em tudo. Era já acrescentado aqui para ser vendido a preços muito superiores. Muito bem, eu concordo consigo, aliás, e parte da minha pergunta... E eu acredito que eles necessitam de nós. Parte da minha pergunta ficou já esgotada, mas a senhora trabalhou muitos anos na América e conhece muito bem a forma como os americanos fazem política externa. Nós, quando estamos aqui com as caras assim amarradas, é o sol. Mas tanto me surpreende o seu posicionamento em relação à China, porque, enfim, são posições antagónicas, né? A América e os chineses, mas não acha que existe agora aqui uma corrida quase que tentar salvar o leite derramado, porque perdeu-se muito tempo e a China conseguiu agora ocupar um espaço preponderante no continente africano. Nós, Angola, por exemplo, somos o terceiro ou segundo país com a maior dívida perante a China. Como é que se consegue agora, nesta fase, inverter este cenário? É assim, você disse muito bem que eu vivi muitos anos na América. Porque viver muitos anos na América é que eu sei e continuo a achar que os chineses são maus quando convém. E o resto é da nossa responsabilidade, seja da China, seja da Angola, seja da América, seja do Japão, para onde eles forem, para onde eles venderem. É nossa responsabilidade. Tirem a China dessa. Nós só bebemos veneno se não houver uma instituição que veja se aquilo é um pó, é leite em pó, ou se é mata-ratos. E está escrito que tem um invólucro de veneno. Portanto, isso é nosso trabalho. É nosso trabalho da China. Inclusive, é muito engraçado, agora, ontem vi nas notícias, que os portugueses encomendaram 500 e tal de ventiladores ou respiradores, pronto, acho que ventiladores. são ventiladores. Eu comecei a chamar ventiladores, que não era, mas pronto, ventiladores, 500 e tal. E receberam já os primeiros, que já são alguns, bastantes, e vieram todos em chinês. Mas como eles estão aflitos, não tiveram outro meio de não receber. Agora, diga-me lá, os portugueses... E nós herdamos de quem? A mentalidade. Nós herdamos de quem a mentalidade? Mas aqui... Nós herdamos de quem? Dos portugueses. Sabe por quê? Porque o português, no tempo em que tinha aqui tudo, e ele fazia disto um país para eles viverem, havia discriminação, mas todo mundo que tivesse, portanto, capacidade, que fosse resiliente, sofria, mas conseguia. Muito bem, mas não respondeu a minha pergunta. Não, mas o que eu estou a dizer é que o continente africano estendeu o tapete a Xi Jinping. Mas deixa-me só acabar uma coisa. Deixa-me só acabar. Porque os chineses emprestam dinheiro sem preconditions. Deixa-me só acabar outro problema. É que os portugueses estavam habituados a não trabalhar. Eles só eram muito intelectuais, estudar história, geografia, conhecer, saber latim, saber línguas, mas não trabalhavam. Então, o nosso caminho de ferro, de Benguela, do Bito, estava 99 anos hipotecado em Inglaterra. Os diamantes, idem aspas. Por aí fora. Portanto, tudo que as minas de Cacinga, de manganês, tudo. A única coisa que nós exportamos e que era nosso, ainda era nosso, eram mesmo os produtos agrícolas. Sim, mas Angola era uma potência e nunca se mexeu no petróleo. Portanto, isso revela que era um povo laborioso. Mas o que eu lhe quero dizer é que o povo era laborioso, mas quem comandava a gestão
privada e recebia e levava o dinheiro por trabalhar no que era importante, nas infraestruturas e no que era caro, exatamente, mesmo o petróleo, também eram os americanos, não eram os portugueses. E o angolano herdou muito do português. É falar palavras bonitas, mas trabalho nada. Só gosta de impressionar. Então, este problema da China, Angola é o número 1, é o primeiro devedor, o maior devedor. Depois, segue-se a Etiópia, que eu disse há pouco que já rescanou a dívida, já negociou a dívida com os chineses. Portanto, obviamente que eles não ofereceram sempre pré-condições, não é verdade? Tanto que há pré-condições. Quais são as condições? Desculpa. Tanto que há pré-condições. Eles é que devem saber. Eles é que devem saber, porque eu não conheço os acordos. Eu digo-lhe isso, olha, comparativamente com o modelo americano europeu. Há exigências. Não. E os chineses não fazem isso, nós sabemos. Isto é mentira. É subejamente conhecido. Isto é mentira. Tanto que só mais tarde é que se começou, é que se abriu uma adenda entre aspas. Mas, senhores, o dinheiro tem que ser usado para isto, para aquilo e para aquilo. Não é verdade. Não é verdade. O que se passa na prática é que os chineses, havia pré-condições. Primeiro, do pagamento. Eles exigiram que fosse sem petróleo, isso é óbvio. Dá licença. Isso é óbvio. E segundo, nós dissemos que queríamos isto, e que tínhamos que ter 30% de pessoas. Nossa, se nós pusemos. Agora, se nós não cumprimos, se nós não vimos, o problema não é nosso. Se você é convidado, mais a sua esposa, para um casamento e dizem assim, não traga crianças, e você traz os filhos todos e entram, não é? Pode alguém, se calhar, se for sentado à mesa, sim. Se for no quintal, não há problema, mas se for sentado à mesa, os que chegarem mais tarde não vão entrar, não é? Mas a verdade é que isso é um problema nosso, eu repito, é nosso, não é deles. E há condições que a senhora houve. Olha, eu vou te dar outro exemplo. A nossa legislação dos petróleos. Mas a doutora acha normal que as empresas chinesas até trabalhadores tragam? Vamos, senhor Erlander. Até trabalhadores. Senhor Erlander, desculpa lá, você acha que se os chineses. Acha isso normal? Você acha que se os chineses não viessem para aqui, ou não fossem para o Dubai, ou não fossem para a Malásia, ou não fossem para a Tailândia, e lá não foram só os chineses, foram os afegãos. Você acha que Angola tem coisa que não presta? Será que algum desses angolanos que dizem que não presta, muitos deles estão lá fora, a morar em casas sociais, nos governos inglês, belga, francês, sentadinhos, nem conhecem Angola, alguns deles foram para lá crianças com os pais. E inclusive envergonham-nos, porque pedem 3, 4, 5 casas de segurança social, quando depois metem pessoas numa casa e começam a revender as casas e a realugar as casas. Será que essas pessoas, por acaso, alguma vez souberam o que é construir uma casa? O que se passou é que nós pretendíamos dar uma certa dignidade, o mais depressa possível, aos chineses, desculpa, aos angolanos. Não, eu acho desculpa, o que se passou é o seguinte, há coisas que tinham que ser feitas e rapidamente. Não, desculpa. Mas hoje podemos reconhecer que se cometeram erros. Não, os erros foram cometidos, então, não foi por causa estradas de papel, isto é inconcebível. Desculpa. Eu já lhe disse que esse assunto é nosso, não é dos chineses. A estrada de papel é nossa, não é dos chineses. Porque os chineses vieram fazer o seu trabalho. Fomos nós, os angolanos, que queríamos roubar com eles, ok? E que dividiram o dinheiro com os chineses. Ou pediram muito dinheiro a mais para eles, da comissão deles. E que não fizeram o trabalho que deviam ter feito. E continuam a fazer uma coisa hoje. Se não é dos chineses, é de outros países. Continuam exatamente a fazer as mesmas coisas. Sim. Então por que os nossos dirigentes não fazem a mesma coisa com o dinheiro da América ou da Europa? Desculpa. Nem lhes dão. Aí está a questão. Nem lhes dão. Porque isso é uma coisa. Você acha que se os americanos, não nem os americanos, se houvesse uma conferência de doadores, quando nós quisemos fazer essa reconstrução, como houve com o Sudão, e que nos dessem o dinheiro, será que nós íamos chamar os chineses? Não era preciso, porque era dinheiro a fundo perdido. E o dinheiro chinês é emprestado. Não respondeu à pergunta. Desculpa. Você acha que se faria a mesma coisa com a América como se fez com a China? Se pode fazer. Pode sim. A América não empresta dinheiro a ninguém. A América só vende. A América não empresta, a América vende. Se você comprar, ele vai te dar um crédito à exportação. Vai te financiar para tu exportares. E acho que eles fazem bem. Sabe por que eles fazem bem? Porque eles não vão estar a vir trabalhar para uma terra de malandros. Porque nos petróleos, eles ganham. Por que eles ganham? Porque nós é que investimos. Depois eles amortizam. E os chineses fizeram o quê? Com o nosso petróleo? Mas olha lá, mas o petróleo que eles estão a levar é de dinheiro emprestado. Nós é que fomos de dinheiro emprestado. Olha lá uma coisa. Você alguma vez ouviu essa controvérsia discutida entre um americano
entre eles, por que os americanos pediram dinheiro? Por que estão a pedir dinheiro na América? Pá, isto até parece anedótico. Eu já estou a dizer que o maior devedor da China é a América. E na América você vai a todos os centros comerciais. Eles nem põem etiqueta. Está lá China, 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 China. Se quiser etiqueta vai pagar 20 vezes, 30 mais do que aquilo. Porque eles têm lá. Se for comprar Giorgio Armani, se for comprar o Yves Saint Laurent, vai encontrar. Até o iPhone é feito na China. Vai encontrar. Não, mas há uns que não têm brand, não têm marca. Então é made in China, está lá. Sim. É muito mais barato. Portanto, lamento muito. Nós não temos que acusar. Então pronto, onde é que está o erro? Onde é que está a falha? A falha está em nós mesmos. Nós temos que nos organizar, temos que trabalhar com os quadros mais capazes e não aqueles que são amigos de A, de B e de C. Porque o fulano é engenheiro, é eletrotécnico, o governo está a ser rejuvenescido. Dá licença, trabalhava até pouco tempo a fazer eventos. Conhece um bocado de como montar aparelhagem, já pode ser ministro da ciência e tecnologia ou das telecomunicações, não é? Coisas assim do género. Quer dizer, isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas montar aparelhagem não o invalida de ser ministro. Mas olha uma coisa, você acha, onde o senhor Rocha, que tinha várias, que vinha de formações, que fez, falou, e muitos outros não conseguem entrar, será, cometeram erros, será que ir buscar uma pessoa que só está a fazer eventos é a melhor coisa? Não podiam procurar um bocadinho mais? Ele não podia ser secretário de Estado de um outro ministro, podia ser secretário de Estado, podia começar como secretário de Estado. Não, acho que também já estava bom. Lamento muito. O que eu colhi é que é uma pessoa capacitada, que até tem formação e que está preparada para... Sabe uma coisa, mas a formação não é tudo. Você pode ser PhD e ter formação, como os portugueses tinham, muitas formações. E depois tinham que dar aos ingleses, não é? E os americanos para tirar o petróleo dos ingleses para o caminho de ferro. Mas a doutora dificilmente concorda com as nomeações destes jovens, não reparou? Desculpa, a ministra Vera Daves também não concordou tanto. Não, porque eu conheço, eu só discordo. Eu só não posso dizer ai ou ui, nem A nem B, se eu não conheço. Mas quando eu conheço, eu digo, por exemplo, a ministra do Ambiente, eu não conheço, nunca vi na minha vida, pessoalmente. Mas já elogiou publicamente, porque nas redes sociais? Não, elogiei porque eu vi, porque eu procuro, eu investigo. Sempre que há alguma nomeação. Quando eu não conheço, eu vou investigar. Eu investigo. O mesmo aconteceu com a senhora Grilo. Eu sei que a senhora trabalha... Ministra da Saúde, da Educação. Sim. Eu acho que a ministra da Saúde também está lá bem. Agora, ela não tem tarimba de gestão. E pode enganar. Pode ser enganada. Ela pode ser enganada. E também não tinha dinheiro. Mas agora, eu só lamento, é porque ela é uma belíssima especialista. Ficou tantos anos na América para fazer especialidade. E eu acho que se está a perder como ministra. Porque é um quadro, podia fazer outra coisa. Mas, porque com esse coronavírus, ou ela vai sair enaltecida, como tem feito até agora, ou então vai sair queimada. Porque aqui, ela se calhar não está a entrar muito em choque com ninguém, porque eu acho que ela não tem negócios. Isso é uma coisa muito boa. Porque queimaram o senhor Sambo, porque ele, coitado, começou a querer meter-se, Dr. Sambo, portanto, a cortar vícios de corrupção, mexeu com os interesses dos que estão ainda lá no poder ou que estão ligados a esse poder. E imediatamente quase que sujaram o senhor, não fosse o senhor ser reconhecidíssimo a nível internacional durante os anos e anos e anos em que ele transparentemente trabalhou para a OMS. Portanto, há pessoas, mas quando a gente sabe quem são, conhece bem a história toda, de onde saíram, é complicado, muito complicado. É muito complicado. E os novos gestores de empresas públicas? É a mesma coisa, é o mesmo género. É a mesma coisa. Este é amigo daquele, aquele puxa aquele, é amigo não sei quem do partido, é amigo de alguém lá da presidência, é de alguém pronto, é por aí, vão. Muito bem. Voltando um bocado ao Sou Livre, também aqui o caso do Covid-19, será por... E alguns são os comentadores que falam bem, os portugueses nos ensinaram a falar bem, eu até não falo muito bem, eu simplesmente sou muito pragmática. Alguns comentadores? Sim. Estão todos à espera, ansiosos que chegue a vez deles. Porque muitos saem desde o tempo do presidente Eduardo Santos. Mas acha que essas pessoas vão para a televisão para brilhar, para depois serem nomeados, para serem indicados, apontados para algum cargo em particular? Porque alguns deles começaram exatamente num website que eu criei, aliás, num centro online de estudos. Começaram por aí. Porque eu fazia questão que eles publicassem as suas obras, nós líamos primeiro. Às vezes era sempre um artigo.
não deixámos nada sem rever, e depois publicámos tudo que dissesse respeito à África. Eu estava nos Estados Unidos e o mundo inteiro, aquilo era uma coisa maravilhosa. Só que saiu, migrou-se portanto, do sistema analógico para o digital. Sim. E a informação está lá toda misturada, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. Mas eles estavam aí. Por que foi? Porque eu não sabia como é que... Mas é muita coincidência, porque eu dizia, olha, vocês vão pôr uma foto, porque se vossos artigos forem muito bons, vão começar a ser lançados. Foi assim. E eu comecei a estranhar que todos que apareciam na TPA eram sempre os mesmos. Até que houve um dia, perguntei na TPA, mas porquê? Onde é que vocês foram buscar isso? Foi a pessoa tal. E eu, como conheço bem essa pessoa, perguntei, onde é que tu foste buscar isso? No seu site, naquela lista, no CAI, Centro de Altos Estudos Internacionais. É lá onde eu tirei esses nomes. Eu disse, eu estava a ver. Portanto, foi já daquele tempo, que não havia comentários, era mesmo no meu site. Muito bem. E na Assembleia... O Belarmino Van Dunen pode atestar, ele pode atestar isso que eu estou a dizer, por exemplo. Também escrevia para o seu site? Não era site, aquilo era um centro de estudos. Portanto, assim, trabalhos da faculdade, ou livros, ou artigos, mais para pesquisa, mais para académica. Muito bem. Desde níveis médios. Olha, um dos temas que tem levantado muita polêmica... Isso, em 99, desde 99 que eu tinha isso. Parece não. A Assembleia Nacional está com algum rebuliço, nomeadamente o caso do engenheiro Adalberto da Costa Júnior e também o suposto recebimento de 17 milhões por mês do Presidente da Assembleia. O que é que lhe parece? Olha, isto parece que são não assuntos. As pessoas, quando não têm nada a fazer, metem-se em não assuntos. Porque se já vieram a público dizer que houve um lapso, houve um lapso. Bom, isto é a primeira questão. Relativamente ao Presidente da Assembleia, também acho que é um bocado baixo de parte do MPLA usarem isso. Não é? Porque eu acho que isso se resolve a nível interno. Mas eles lançam isso para depois haver uma chacina pública, tal como fizeram com a Xizé dos Santos. Só que desta vez, como alguns dos jornalistas e sobretudo os comentaristas estão com medo que se o presidente João Lourenço perder, ficam sem barco, então querem ficar em cima do muro. Também quando for o presidente Adalberto, se for o presidente da República, também querem se encostar. Então, como estão em cima do muro, para Xizé, mata a esfola. Agora para eles estão a dizer, não, isto não é assunto, que não tem mais que fazer. Quer dizer, não sei se está a ver. Não deixam de ter razão, mas só que tem que haver os dois pesos, têm que ser iguais e as duas medidas, não pode haver um peso e uma medida. Portanto, eu acho que isso é uma questão que o MPLA não devia usar, né, digamos assim, para lançar, não é? Mas, de qualquer forma, eu acho que também é bom para servir de emenda aos membros da UNITA, que quando foi a vista dos José dos Santos, também se remeteram ao silêncio. E lembro-me ainda que o presidente, que agora é presidente da UNITA, Adalberto, até postou para ganhar louros, que a Xizé, que também foi um jogo baixo da parte dele, eu admiro como um homem inteligente, mas foi baixo da parte dele. A Xizé pediu apoio, mas ele não apoiou e pôs aquilo fora. Portanto, acho que foi feio a parte dele. Mas como na política, tudo acaba em bem, não é? E nós somos todos seres humanos, todos erramos. Também não é por isso que eu vou deixar de gostar do senhor, porque ele é um excelente político. Mas eu acho que realmente são não assuntos. Acho que são não assuntos. E já foram discutidos em excesso. Muito bem. Voltando ainda ao seu livro e à questão do Covid-19, eu quero falar um bocado sobre a solidariedade africana dos países africanos, porque aqui é uma questão paradoxal, né? Os países têm que estar isolados, não há ligações, não há pontes aéreas de um país para o outro, mas por outro lado apela-se que a solidariedade terá de ser conjunta ao geral. E aqui no nosso contexto africano, a União Africana já fez um apelo, uma parceria público-privada para ver se há então um financiamento para angariar 400 milhões de dólares para se apoiar os países mais vulneráveis. Acha que nós temos capacidade, nós, continente africano, de conseguirmos também dar o nosso contributo, para não estarmos sempre à espera dos outros continentes, a Europa e a América, para que nos possam então acudir? Bom, este contributo, neste momento, que está a pedir a União Africana, estou a falar dos africanos, porque se fosse na Europa eles têm fundos, têm dinheiros dos impostos, os privados produzem e pagam impostos. Sim. E nós vamos lá beneficiar dos impostos deles. Este problema da imigração é uma parte que eu estou a fazer, vou lá a sua resposta. É um outro aspecto que nós temos que puxar, mostrar, que se nós tivermos trabalho, também não vamos para os países deles, para nos perdoarem parte da dívida. Sim. Bom, então, o problema, o que se põe, é que isto é um pouco como também o nosso governo. Começou, quem puder, a conta é tal. Isto é uma brincadeira. Como é que o governo sabe que as pessoas estão mal, até estão a desempregar pessoas? Depois vieram pedir mais uma vez, desculpem, foi um engano, não era bem isso que queríamos dizer. Foi mesmo isso que queríamos dizer. Quer dizer, um pobre coitado tem que dar dinheiro. Eu lembro-me, o presidente Bush também,
quando foi das enchentes de Louisiana, Sim. pediu às crianças, olha, os vossos pais quando vos dão $1 para comprarem algo na escola, assim, tipo um gelado, o quê? Deem também. E sabe que juntaram muito dinheiro. Porque as crianças são muito sensíveis. As crianças hoje pegaram $1, muitos milhões. Imagina já, 1 milhão de crianças, $1 é $1 milhão. Ele ganhou dinheiro até com as crianças. Mas eu acho que a América é diferente. É um país desenvolvido que os pais, se calhar, podem ter esse dólar para dar aos filhos. Agora, aqui em Angola, da maneira que as coisas estão, dizia assim, olha, a classe empresarial e as pessoas com possibilidades deviam mesmo já especificar quem é que devia dar o dinheiro. Não sei se está a entender. Porque assim, aqueles desgraçados que costumam dar na igreja, como já não tenho bom dinheiro, eu vou dar aqui no Estado. Está errado. Quer as igrejas, quer o Estado, está errado. Porque eles já, coitados, já não têm mais onde emagrecer. Quem tem que emagrecer é o Estado, não são eles. Por exemplo, o Estado vai comprar aviões agora. Então, primeiro pararam quando estava o ministro dos Transportes, o Tomás. Depois vieram outra vez com os mesmos aviões. Quando iam reformular, iam reduzir os voos, agora vão comprar os aviões. Quer dizer, será que essa é a melhor altura? Será? Não sei. Eu acho que não sei, acho que não. Enquanto a South Africa Airways está praticamente já quase a paralisar, o próprio Emirates, que dizem que a Arábia Saudita é o máximo, está a cortar linhas. Quer dizer, só estou a falar aqui, já acho que veio aqui à nossa casa, porque aqui temos muito poucos voos até. Portanto, eu acho que nós não tínhamos, o governo não tinha que pedir. E quando pedisse, tinha que já discriminar, que era para quem tem posses. Pronto. Agora, a União Africana, tal como as Nações Unidas, lamentavelmente, essas instituições já deviam desaparecer, eles consomem mais dinheiro. Com as viagens que eles fazem a passear em conferências, eles estão toda hora em conferências. Então, mas agora não estão a fazer as conferências, estão bem por videoconferência. Sim, e não venham, ou teleconferência, não venham dizer que isto não existe, só existe agora, porque antes da independência já havia aulas pela televisão, havia teleaulas, já havia teleaulas. Os angolanos já tinham teleaulas. E lá fora também. Portanto, as pessoas têm vício de viajar. Chegam num dia, saem no mesmo dia, no dia seguinte chegam, não trabalham. Depois arranjam técnicos. Quem são os técnicos? Como os países são membros, pagam cotas, são mesmo os próprios funcionários que se dão mal, que não fazem nada e que erraram nos seus próprios países, que depois são amigos também dos políticos que os meteram também nesses ministérios, que depois pedem, quando há uma cota, uma vaga, para pôr essas pessoas lá. Também não trabalham, não fazem nada, não têm mais serventia. O que é que fazem? Com o dinheiro das cotas, além de pagar esses indivíduos que não fazem nada e que são incompetentes, grande parte deles, pagam então os consultores europeus, sobretudo. Há um ou outro asiático, inclusive indiano, mas a maioria são europeus e americanos, é que recebem a massa. Portanto, eles é que trabalham. E depois, cada vez que vão para distribuir algo, é um bocado de fumo, um bocado de arroz, em tambores, vê se as pessoas ali comerem com as mãos, porque os pretos podem comer com as mãos, a dormir no chão, e acham que é bom. Estão ali a fazer num tambor funs. É vergonhoso. Eu já venho falando nisto há muitos anos. E até escrevendo nos meus artigos, que eu já escrevi artigos quando estava nos Estados Unidos da América também. Portanto, está para Africa Today, na altura. Por amor de Deus, quer dizer, eu acho que essas instituições já não tinham que existir. Na sua ótica são obsoletas, é isso? Aliás, já houve pedidos de transformações, até do próprio Banco Mundial, do Fundo Monetário, que só servem em alguns países. E mais, quem é que serve? Quem os criou? A América. Porque quando a América não se vê privilegiado, imediatamente ameaça, como fez agora. Não fazem o que eu quero, estão a falar bem da China, não nos acusam, então vamos tirar as nossas cotas. Mas eles não pagam a mesma cota, eles ficam muitos anos sem pagar, a América. Portanto, o que eu quero dizer é que, e grande parte do dinheiro, se verificar mesmo o valor que eles já disseram que queriam, eles já disseram para que era. Um mínimo, há uma parte que eles até já têm. Um bocadinho, quase nada, é para 4 países africanos, 4, que eles já puseram aí. E o resto é para eles. Quer dizer, vamos trabalhar para a descoberta do coronavírus. Claro que vão pagar os consultores estrangeiros. Então é que fica o nosso país para nós desenvolvermos nossa própria universidades, os startups e a nossa tecnologia, a nossa ciência. Portanto, é essa a minha visão sobre e qual é a sua, e voltando ao ensino, qual é a sua opinião sobre esta medida que, enfim, que obriga os alunos a pagarem 60% das propinas das instituições escolares de ensino? Olha, eu acho que quem não acha que o Estado devia ter uma intervenção maior? É assim, eu já falei nisso, não foi consigo, mas já falei, algumas pessoas já me devem ter ouvido. Quem não tem dinheiro para ir para o ensino privado não vai.
Não vai. Mas o Estado, como não tem escolas, o Estado é que devia pagar as escolas privadas para pôr lá alguns alunos que não têm capacidade de pôr. Porque o ensino, quando é obrigatório, e neste Estado, na maior parte dos países, é o mínimo é 12ª classe, mas eu entendo que nós não temos essas condições. E o nosso país ainda está só na 8ª. Então, até a 8ª classe, todos os jovens que não tivessem crianças, tivessem possibilidade de entrar na escola do Estado, o Estado tinha que pagar por essas escolas privadas, como se faz em vários países. Portanto, o Estado Uma subvenção, é isso? É que tem que subvencionar e não estar a obrigar as escolas privadas a baixarem os preços. Ou então, subvenciona algumas, que eu sei que subvencionam também, mas só aquelas que são da sua conveniência e que estão negócios ligados a eles ou a ex-membros do governo, então deviam subvencionar e dizer que acho que esse é que eu acho que fazem isso, mas não deviam ser só os filhos, deviam ser também os enteados. Vocês recebem X e têm que ter tantas vagas para os privados. E é assim que é feito. Portanto, em meu entender, começa já porque o povo, digamos assim, no desespero, ele quer mesmo que o filho dele estude. E quando não está a conseguir pagar, grita. E o Estado vem bater no privado. E o privado vai fechar ou vai reduzir a qualidade, que vai meter pessoas que não prestam, etc, etc, etc. E vai aumentar as turmas para baixar o preço. Isso não é o método. O Estado tinha sim que intervencionar mais, porque eu sei que o Estado já subvenciona alguns, mas tem que subvencionar todos os que podem e que têm espaço para introduzir cidadãos, filhos de cidadãos até a 8ª classe. Agora não pode, a uns oferece as instalações, oferece as carteiras, oferece tudo. A outros não lhes dá nada e ainda fica a cobrar. Então tem que ser dois pesos dois medidas. Eu penso que sim, que o governo deveria subsidiar ou subvencionar a saúde e o ensino, porque nós não temos a mesma legislação americana, que é um dos poucos países do mundo que não tem uma assistência médica pública como deveria. E mesmo o esforço do presidente Obamacare nem cobria o mínimo dos mínimos necessários. Aquilo era um remendo. Sim. Mesmo assim não foi aceito. Para cuidados rápidos, mas depois o resto tinha que ser... E por isso, estamos a ver agora as consequências, no caso do coronavírus, da mortalidade... Sim. 4.000 mortes por dia. Por falta exatamente de assistência médica pública. Claro. Doutora, mais uma vez, parabéns pelo seu livro, O Coronavírus e a Maior Recessão Econômica pós-Segunda Guerra Mundial, que ainda é sine die, mas brevemente teremos pelo menos o físico e não, também na época das novas tecnologias também poderá estar disponível de forma digital, como é óbvio, né? Mas um último comentário, uma última pergunta que eu vou fazer, nós vamos agora entrar na terceira fase do processo de quarentena. Qual é a sua opinião? Sim, eu penso mobilidade, que sim. Eu penso emprego. Que sim, porque eu penso que o facto de terem pelo menos mandado para as previstas tanta gente não foi aliviar, foi desaliviar. Então, para ficarmos mais aliviados, eu acho que é boa ideia, porque ao menos vê-se já... Isolar Luanda, é isso? Não só isolar Luanda, mas aqueles que foram para fora de Luanda também estão isolados. Então vai-se já ver como é que as coisas vão evoluir. Não sei se está a ver, também nas províncias, porque eles saíram daqui. E Luanda realmente também não estava muito isolada. Mas tivemos a sorte dos indianos que se misturam ali, só num bairro, mora um país cerca de 11, 12 milhões de pessoas, quer dizer, 13 milhões de pessoas, e mais do que a população do Luanda mora num bairro de Lata, quer dizer, um sec deles. E mesmo assim só tem 500 e tal mortos no país inteiro de 2 bilhões. Se continuarmos com essa nossa sorte, com realmente esse Deus, aqui uma força divina que está a funcionar. A coisa que eu aconselho é o governo a comprar os produtos dos camponeses e a pô-los a trabalhar. O resto do país deve trabalhar, ponto final. A Angola, a Luanda que fica assim. E os que estão lá, que saíram de Luanda, que estão isolados, depois dos 14 dias, façam 2 testes seguidos. 2. Porque já houve aí casos de pessoas de fora que fizeram 2 testes só com os outros 3º teste. E depois desse 3º teste, a médica cubana veio aí. Temos mais um caso. Portanto, depois deles, os que saíram daqui para ir para fora, fechados 15 dias, mais 2 testes por cima deles, depois destes 15 dias mais, que é um sacrifício horrível, mas vamos aguentar. Bem,
Mas trabalhar, o resto do país deve trabalhar. Muito bem. Doutora Maria Deus Abrantes, nós não esgotamos nem metade dos temas do seu, nem do temos seu como livro. esgotar. Aliás, há outros hoje vamos aparecer com umas caras trancadas. há outros temas. Estamos aqui a discutir. Estamos a discutir, mas não, eu estava também a melhorar também aqui a nossa vitamina D, não é? Vitamina D. Apanhar aqui estes raios no meu quintalzinho, no meu quintal. Há outros temas muito interessantes, como Bolsa de Valor, portanto, eu acho que é um livro que será bastante interessante e convido a todos então a pesquisarem, a procurarem assim que estiver disponível. Ainda não está disponível. Vou lhe pedir então que deixe algumas palavras como âncora para os nossos ouvintes então ficarem mais curiosos para adquirir então a sua obra. Tenha bondade. Não, é assim, em princípio eu estava a pensar lançar o livro, portanto, vendê-lo a partir do dia 6 de maio. Mas, o físico, não é? O físico, mas infelizmente com o coronavírus só vamos esperar quando acabar, parece que vai acabar dia 9, vamos ver se não há mais nada, só aí é que depois eu vou perspectivar. Oxalá que não, sim. Mas, bom, de qualquer forma, se continuarmos nesta, oxalá que não, eu vou ter que fazer uma venda online. Mas, pronto, mas o que se passa é que, qual é a utilidade do livro? O livro pronto, por um lado é para dar um pouco da lente e para mostrar às pessoas que já houve momentos similares no passado. Certo. Há cerca de 100 anos houve uma recessão parecida, motivada por uma pandemia também, que era a gripe espanhola. Há 100 anos antes também houve a peste bubónica, como chamaram. Tem havido, e as pessoas morreram muitas, mas na verdade estamos aqui todos ainda. E o mundo vai se renovando e vai melhorando. Pelo contrário, as empresas se calhar vão passar a gastar menos, a tecnologia vai evoluir, todos vão aprender mais agora. E o livro é sempre um livro, dá para todos. É dirigido a quem? Qual é o público? Para toda a gente? É dirigido para os curiosos, alunos, professores, jornalistas. Alunos, professores, jornalistas, porque no livro eu penso fazer comparações, fazer um pouco a evolução e trago um pouco o meu raciocínio. E vamos ter dados, números, vamos ter isso? Sim, números, dados e situações. Por exemplo, no caso do petróleo, se nós deveríamos ou não deveríamos aumentar a capacidade e para aumentar o que é que deveríamos fazer, o que lucros é que isso nos dava, que problemas a nível da OPEP isso nos poderia trazer. Quer dizer, isto dá um exemplo de agora e dá um exemplo dos anos 80, que aconteceu um fenómeno parecido. Portanto, eu ponho as pessoas em confronto com situações similares para não nos desesperarmos por um lado e para ver que, para além daquelas soluções antigas, podemos talvez ajustar e ter. Não temos que inventar a roda, as soluções já estão aí. Não, só temos agora que adaptar e aproveitar as novas tecnologias e melhorar, valorizar mais o capital humano. Neste caso, houve um grande ganho, valorizaram muito mais o pessoal médico e paramédico. Só que o pessoal médico e paramédico tem que ser melhor formado, pelo menos aqui em Angola. Certo. Chamaram aí uma senhora para perguntar sobre a diferença entre o vírus e a bactéria. E ela dizia que era diferente. Bom, então, isto é uma questão para o Ministério da Saúde que devia ser conjunto. O Ministério da Saúde, desculpa, o Ministério da Educação devia ser um único, desde o superior até cá abaixo, ou desde baixo até acima, para evitarmos essas coisas. Muito bem. Muito bem, meus caros amigos, fica então aqui o repto, o livro sairá muito brevemente, Coronavírus e a maior recessão económica pós-guerra mundial. Esta conversa, na verdade, foi só um prelúdio daquilo que poderá vir a acontecer. Depois, quando o livro estiver cá fisicamente, também voltaremos a fazer uma outra conversa para também debatermos e discutirmos outros pontos do livro. Eu desejo então muita saúde, muita paz. Esta conversa foi, mais uma vez, muito profícua, sempre com distanciamento social, aqui muito bem observado. E vamos fazer então fé que, dentro em breve, possamos então voltar às nossas vidas, não no modelo normal, porque eu acho que o mundo não voltará a ser mais como era, mas pelo menos que possamos então regressar a 70%. Um abraço a todos, então voltaremos numa próxima oportunidade. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde.